Amém. Bom dia. Bom dia a todos. Graça e paz. Sejam Graça e todos paz. dar início à nossa reunião de estudo e oração. Graça e paz, irmã Elise. Graça e paz. E em nome de Jesus, vamos dar início e vamos louvá-lo cantando o hino. A irmã Jane vai colocar o hino para nós louvarmos ao Senhor. Para vencer o mundo ao meu redor.
Só teu amor me traz conservação. Só tua paz me acalma. Só tua luz me traz salvação. Só teu poder restaura. Em oração me encontro a te pedir, Senhor Jesus, me salva. Amém. 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 Amém, irmãos? Amém. 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 Amém? Amém. Caiu aqui a minha conexão, minha conexão. Então, para a nossa oração, nós vamos ler em Esté, capítulo 1, verso 17, que diz: E o rei amou Esté acima de todas as mulheres, e ele obteve graça e favor à sua vista, mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Baseado nessa leitura, vamos dar início às nossas primeiras orações. Bom dia, irmã Sandra. Bom dia, minha irmã. Bom dia a todos presentes. Bom dia. Bom dia. Nesse momento, no nome santo de Jesus, damos início às orações da madrugada. Eu irei convidar 3 pessoas para assim fazer as 3 primeiras orações iniciais conosco. Gostaria de convidar a irmã Eliana Silva para fazer a primeira oração, oração invocatória. Amém, irmã Eliana? Está desligado o seu microfone. Amém, certo? E a segunda pessoa para fazer a segunda oração conosco, a irmã Zó. Amém, irmã Zó? A irmã Francisco, o irmão Francisco Alves pode estar fazendo a segunda oração? Sim, seu telefone que é dele, irmã, eu estou usando. Então, como é o nome da irmã? Miriam. Lia? Miriam. Miriam. Você pode estar fazendo a segunda oração, irmã Miriam? Sim. Amém. E a irmã Eliana Silva, perdão, a irmã Maria Fátima, pode estar fazendo a terceira oração? Amém, irmã Maria Fátima? Amém. Amém. Então, eu irei passar os objetivos de cada oração. A irmã Eliana Silva irá fazer a oração invocatória, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, pedir a presença do Espírito Santo e também dos santos anjos em nossa reunião, em nossos corações, e também a direção do Espírito Santo para o mensageiro desta madrugada. Também pedir sabedoria a Deus para que assim possamos compreender a sua palavra e assim estar colocando em prática no nosso dia a dia. A irmã Maria Fátima, a irmã Miriam irá fazer a segunda oração, irá estar orando em prol de 2 listas de libertação, que tem muitas pessoas que estão naquela lista de libertação, inclusive a gente pede que possa focar naquelas pessoas que estão naquela lista de libertação
das coisas e sentimentos mundanos que ainda há nos corações, e também por uma segunda lista de libertação, libertação contra os espíritos malignos. E a irmã Maria Fátima irá estar fazendo a terceira oração, que é também em prol de duas listas de libertação. Irá orar por aquelas pessoas que estão na lista de libertação contra os vícios de modo em geral e as relações ilícitas que desagradam a Deus, e também pelos jovens, crianças e adolescentes que estão também na lista de libertação. Então, iremos orar neste momento. Seu microfone está desligado, irmã Eliana. Só aperta nesse botãozinho como se fosse uma florzinha aí, que é o microfone. Você não está conseguindo? Não? Irmã Jane, você pode estar fazendo a oração invocatória? Sim, oremos. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvado e engrandecido seja o seu santo nome para sempre. Te agradecemos pela noite que tu nos deste em paz e por este momento que mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome para louvar e engrandecer o teu santo nome e também aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Te peço uma bênção especial sobre cada componente aqui desta reunião, que o teu Santo Espírito possa fazer morada em nossos corações. Também que tu venha nos abençoar para que possamos ouvir a mensagem que colocar em prática nas nossas vidas. Te peço também uma bênção especial sobre a pessoa que tu escolheu para dividir o pão da vida conosco nesta manhã, que essa pessoa possa estar inspirada pelo teu Santo Espírito e possa falar através do mesmo. Fica conosco, nos dá uma reunião feliz e um dia feliz no teu santo nome. É o que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, desde agora e para sempre. Amém. 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 Nosso querido Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, sou grata a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na Tua Santa Casa de Oração online para honrar e te engrandecer. Também, Senhor, quero te agradecer também pela essa oportunidade. Novamente, Senhor, também que venha abençoar cada um que está aqui na casa de oração. E também que venha pedir, Senhor, que venha transformar o coração de cada um, Senhor. Esses que estão na lista de libertação, especialmente, Senhor, esses que estão na igreja, que estão com sentimentos mundanos, que possa mudar, Senhor. Que também que nós sabemos, se nós tiver com pensamento um no mundo, outro na igreja, nós sabemos que nós não ganharemos céu. Também abençoa cada um, Senhor, que possa converter cada dia mais e possa somente olhar para o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Que nós possa cada dia mais se libertar desse sentimento, Senhor, mudando. E também que venha abençoar também, Senhor, que venha tirar todo espírito maligno, Senhor, que não visa a tua santidade, esse espírito satânico, Senhor, que no meio das pessoas só tu possa tirar, Senhor. Dá-nos sabedoria cada dia mais, Senhor, que venha transformar cada um coração nosso. Também dá sabedoria, também o pregador dessa mensagem, que vai falar que não fale de si mesmo, mas fale inspirado no teu Espírito, Senhor. Dá, Senhor, sabedoria, Senhor, não sabendo se nós tivermos com esse pensamento, não sabendo que nós não estaremos no reino do céu, Pai. Dá um coração novo, um coração de carne, que nós possa te servir cada dia mais. Também abençoa cada um dessas bênçãos que te peço, suplicamos, te agradecemos, não porque temos méritos algum, mas confiado no Pai, no Filho, que vive e reina, agora sempre. Amém. 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 Ai, ai. Ai, não estou conseguindo permitir.
Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos diante da tua gloriosa presença, Pai. Pedimos a ti, ó Deus, por misericórdia, Senhor. E volva teus olhos, Senhor Deus, misericordiosos para as pessoas, meu Deus, que estão vivendo com relações ilícitas, Pai. Pedimos a ti, Deus, que por misericórdia, Senhor, o Senhor possa libertá-las, Senhor Deus, e encaminhá-las, Senhor Deus, a Cristo, Pai. E que elas possam ser libertas, Senhor Deus, e possam, Senhor Deus, alcançar a eternidade com o Senhor, Pai. Também colocamos diante de ti, meu Deus, as pessoas que estão também em vícios, meu Deus, que desagrada ao Senhor. Se eu possa, Deus, por misericórdia, passar o teu poder, Deus, sobre a mente delas, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, libertá-las, Senhor Deus, por misericórdia, Pai. Possa alcançá-las, Senhor Deus, por misericórdia, Senhor. E neste momento, Pai querido, eu quero colocar diante de ti os teus jovens, Senhor Deus, também as crianças da tua casa, aqueles que estão em uma relação, Senhor Deus, também que não agrada a ti, Senhor Deus, que estão adormecidos espiritualmente, e especialmente quero colocar a vida do Frank diante de ti, e peço a ti, Deus, que tenha de misericórdia, Senhor Deus, dos jovens, guarda como a menina dos olhos do Senhor, que nenhuma seta maligna, Senhor Deus, venha atingir a mente deles, Pai. Por misericórdia, Senhor, que o Senhor possa conduzi-los, Senhor Deus, à eternidade, que o Senhor venha libertá-los, ó Pai, por misericórdia, Senhor. Venha acordar, Senhor Deus, espiritualmente, dando eles força, Senhor Deus, ajudando-os, Senhor, a fazer a vontade do Senhor, meu Deus. Pai amado, Pai querido, também quero colocar diante de Ti o pregador desta noite, e dessa madrugada, e peço-te, ó Pai, que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha falar por ela e prepara, Senhor Deus, os nossos corações, Senhor, para ouvir a tua santa palavra e nos ajuda, ó Pai, a guardar, também vivê-la, Senhor Deus, e nos ajuda a caminhar, a trilhar e chegar à eternidade contigo para te adorar, te glorificar eternamente. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Sejam todos bem-vindos. Vejo pessoas novas aqui na sala dessa reunião. Sejam bem-vindos. Nós estamos todas as segunda, terça e quartas aqui, nas madrugadas orando. E domingo é o último dia da jornada espiritual em prol da igreja, né, da espiritualidade da igreja. Então participem conosco. Nós estamos na série Profetas e Reis, baseado no livro do mesmo nome, Profetas e Reis, e hoje nós vamos falar sobre a Rainha Esté, no dia da Rainha Esté. É uma história muito linda da Bíblia, e quem vai falar essa história para nós é a irmã Otalinete. Ela é a nossa convidada de hoje, para participar conosco, trazendo essa mensagem. Quem não conhece a irmã Otalinete, ela é diretora do Departamento Social da região Sul. E com ela a palavra. Irmã Nete, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu quero avisar os irmãos que desliguem os seus microfones, deixa só a mensageira falar. E nós estamos gravando a mensagem, tá bom? Bom dia, irmã Alexandra, bom dia a todos os irmãos. Hoje foi um dia Bom dia. Bom dia. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade. Hoje foi um dia de prova para mim aqui, estou lutando desde as 4h30 aqui com o Google Meet para abrir, está me dando trabalho. E agora tinha travado tudo aqui, não abria câmera, não abria microfone. Mas que Deus nos ajude, que nós possamos passar um recado de Deus para nossos corações. Então, nesse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre a Rainha Esté. Vou ver o que eu posso resumir, né, que a gente já conhece um pouco da história. Os irmãos estão me ouvindo? Sim. 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 Como nós sabemos, na época que o povo foi cativo, né, de Nabucodonosor, então, no meio deles foi essa jovem, acompanhada pelo seu tio Mardoqueu,
Então, a gente percebe que ao estudar o livro de Esté, o povo tiveram oportunidade de voltar a Jerusalém, mas mesmo assim eles se recusaram, né? Às vezes a pessoa se sente tão bem onde está, mesmo que sendo escravo, gosta do lugar que está e acaba ficando. Mas no plano de Deus, todo mundo tem um tempo para ficar no lugar, né? Então, o tempo deles já tinha se passado, mas eles continuavam ali. E Deus fez mais um plano para que eles pudessem sair e mostrar também o poder de Deus no meio daquele povo pagão. Então, na época da rainha Esther, o rei, o rei, o rei Dário estava sobre o cujo de seus reinados, do reinado dos judeus, tinha recebido, né, vou ler aqui um pouquinho, mostrado de evidência, favor, e foi sucedido por Xerxes o Grande. Foi durante o seu reinado que aqueles judeus que haviam deixado de atender a mensagem para fugir foram chamados a enfrentar terríveis crises, tendo recusado tomar vantagem do caminho de escape, Deus havia provido, foram agora posto face a face com a morte. Aqui o profeta Zacarias já tinha profetizado antes que eles tinham que sair o mais rápido possível, mas aí eles, como a gente viu, eles recusaram. E no Estel, capítulo 3, verso 6, ele nos também mostra aqui um detalhe, dizendo assim: por intermédio de Amão, o Gagito, um homem inescrupuloso, colocados em elevada autoridade de Medo-Pés, Satanás operou nesse tempo para contrapassos ao propósito de Deus. Amã acalentava amargo ódio a Mardoqueu, um judeu. Mardoqueu não havia feito a Amã nenhum mal, mas simplesmente havia recusado prostrar-se em reverência, que traduzia culto, desdenhando por suas mãos. Só em Mardoqueu, Amã conspirou no sentido de destruir todos os judeus que havia em todos os reinos de Assuero, o povo de Deus. Esté 3, verso 6. Mal orientado por falsas acusações, Amã e Xerxes foram induzidos a baixar um decreto determinado ao massacre de todo o povo judeu, espalhado e dividido entre o povo entre todas as províncias do rei da Pérsia. Foi apontado um decreto no qual os judeus deviam Foi apontado um decreto no dia do qual os judeus deviam ser destruídos e sua propriedade confiscada. Mal imaginava o rei os vastos resultados que teria acompanhado a completar execução deste decreto. O próprio Satanás, instigador oculto deste plano, estava procurando livrar a terra dos que preservavam o conhecimento do verdadeiro Deus. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grandes lutas e jejum, choros e lamentações. E muitos estavam deitados em sacos e cinza, e o decreto o decreto do Medas e Persas não podia ser revogado. Aparentemente, não havia esperança. Todos os israelitas estavam condenados à destruição. Um ponto aqui. Então, como esse decreto foi espalhado a todo o reinado de Assuero. Tem um pequeno detalhe na parte da história que fala que a Esté, ela era uma menina muito inteligente, muito sábia e devota ao Senhor. Então, o tio dela era um mensageiro de Deus e temente a Deus. Então, ele deu um conselho muito bom para ela, que ela não declarasse a sua identidade. E ela entrou com outro nome no reinado quando ela foi escolhida como rainha. Porque, não sendo Medes nem Persas, ela não poderia assumir o reinado, né, de rainha. Então, Deus colocou na mente de Mardoqueu que trocasse o nome dela, que era Radassa, para Esté.
E o que é importante nessa parte aí, irmãos? Ouvirmos o conselho. Então, aqui, Esther foi muito inteligente e obediente a seu tio, ouviu os conselhos dele. E a gente percebe que nós estamos vivendo também momentos difíceis na nossa história. E qual o conselho que a gente deve ouvir? O conselho de Deus. Estudarmos a palavra de Deus para podermos entender os tempos em que estamos vivendo, né? Ao continuarmos aqui, ó, mas a trama do inimigo foi derrotado por um poder que reina entre os filhos dos homens. Na providência de Deus, Esté judia temia o Altíssimo, que tinha sido escolhido como rainha do reino do Medes e do Pérsia. Mardoqueu era um dos seus parentes chegados. Na sua situação extrema, ele decidiram apelar a Sete em favor do seu povo. Esté devia aventurar-se aí à sua presença como intercessora. Quem sabe, dizia Mardoqueu, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Esté 4, o verso 4. A crise que Esté enfrentava demandava ação fervorosa imediatamente, mas tanto ela como Mardoqueu sentiu-se que, a menos que Deus operasse poderosamente a seu favor, o seu próprio esforço seria vão. Assim, tomou tempo para a comunhão com Deus, a fonte de sua força. Mandou ele dizer a Mardoqueu: ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejue por mim, e não comas nem bebas por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei até com o rei, ainda que não é seguro a lei. E se perecer, pereci. Baseado no livro de Esther, capítulo 4, verso 16. Os acontecimentos que se seguiu era rápido. A sucessão a apresentação de Esther perante o rei e assinalada a favor a ela mostrava os banquetes do rei e da rainha com Amã e com o único comissário o sono perturbador do rei. A hora publicada mostrava a Mardoqueu a humilhação e a queda de Amã após a descoberta de sua ímpia trama. Tudo pertence a uma história familiar. Então, irmãos, ela pediu que o povo fosse orar ao Senhor com muito fervor, com jejum e oração. Então, com isso, o convite que ela fez o rei e o príncipe Amã trouxe a eles, principalmente Assuero, grande perturbação, que ele não conseguia dormir. Então, ele passou a noite ali perturbado e deu uma verificada. A gente conhece muito bem a história nos seus escritos, e lá descobriu que Mardoqueu tinha salvo a sua vida. E aí ele bolou um plano de colocar Mardoqueu numa posição mais elevada. E foi isso que aconteceu com Mardoqueu, recebeu um poder naquele reinado. Mas antes assim, Deus operou maravilhosamente por seu penitente povo. E um decreto em contrapartida baixado pelo rei, permitindo-lhe a luta por sua vida, foi rapidamente comunicado a toda parte do reino, por correios e cavalos, que apressadamente saísse impelido pela palavra do rei, e em toda a província, em toda a cidade, aonde chegasse a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegrias, gozos e banquete, e dia de fogueira, e muito entre o povo da terra se fizeram judeu, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. É porque quando ele descobriu a face de Amã, então ele fez o decreto que seria para exterminar os judeus, virou o contrário, né? Então os judeus tinham que lutar pela sua vida, porque os decretos do Medes e Pérsia não poderiam voltar atrás. Então foi lançado um outro decreto a favor dos judeus. E no dia apontado para a sua destruição, os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr a mão naqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhe, porque o seu
o seu terror caiu sobre todos aquele povo. Anjos magníficos em poder tinham sido comissionados por Deus para proteger o seu povo enquanto ele se põe em defesa de sua vida. Mardoqueu foi dado a posição de honrar anteriormente ocupada por Amã, e ele foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para a multidão de seus irmãos. Ele procurou promover o bem-estar de Israel. Assim Deus levou seu povo escolhido a uma vez mais a favor da corte de Medos e Pérsia. E aí se cumpriu também o texto que diz de Apocalipse 12:17: o dragão irou-se contra a mulher e fez guerra ao restante de sua semente, e o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Alguns hoje estão vivendo na terra e verão cumpridas essas palavras. O mesmo Espírito que nos séculos passados levou homens a perseguirem a verdadeira igreja, levará no futuro a doação de uma conduta familiar para com os que mantêm a sua lealdade a Deus. Mesmo agora estão sendo feitos preparativos para estes últimos grandes conflitos. O decreto que finalmente será contra o remanescente do povo de Deus será muito semelhante de Assuero, promulgado contra os judeus. Hoje, o inimigo da verdadeira igreja, vê um pequeno grupo de guardadores do sábado, o Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado a pé. Satanás sustentará a indignação contra minoria que se recusa a aceitar os costumes populares e tradição. Homens em posições e reputações unir-se-ão com os marginais e os vis para tomar conselho contra o povo de Deus. Riquezas, talentos e educações combinam-se para cobri-los de desprezo. Governantes, perseguidores, pastores e membros de igreja conspirarão contra eles. De viva voz e pela apenas a larges ameaças, ridículos procurarão subverter-lhe a fé, mediante falsas representações iradas a apelar os homens, suscitarão as paixões do povo, não possuindo um. Assim diz as Escrituras, para apresentar contra os advogados do sábado bíblico. Eles recorrerão a opressivos preconceitos da lei que lhes supre a falta, a fim de assegurar popularidade e benevolências, os legisladores e renderão aos reclamos da lei dominical. Mas os que temem a Deus não podem aceitar mais uma instituição que viola um preceito do decálogo. Neste campo se travará o último grande conflito na controvérsia contra a verdade e erro. E nós não somos deixados em dúvida quanto ao desfecho. Hoje, como nos dias de Esté, Mardoqueu, o Senhor vindicará a sua verdade ao seu povo. Então, aqui nós fiz a pequena leitura sobre o texto. E o que nós tiramos disso? Em primeiro lugar, nós vimos que Esté foi uma jovem muito inteligente, muito esperta, por ouvir o conselho do seu tio, de não falar o seu nome, né? O verdadeiro nome. E no segundo lugar, nós aprendemos que, apesar dela ser uma rainha, tinha o poder nas mãos e ela não confiou no seu poder terreno, mas ela fez o quê? Foi buscar a ajuda de Deus. Ela foi interceder pelo seu povo. Em primeiro lugar, ela foi buscar o Senhor. Porque o livro de Tiago, capítulo 5, o verso 16, nos diz assim: confessai por os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para seres curados. Então, aqui nós vimos o poder da oração intercessória. Então, a Estela se uniu para interceder, tanto por ela quanto por seu povo. A gente imagina
como deve ser o poder de uma oração feita por outras pessoas. Como a gente sabe que nesse grupo tem uma lista enorme de nomes de pessoas que estão ali com várias dificuldades. O nosso dever de buscar a Deus em primeiro lugar, interceder por elas, é um grande privilégio que essas pessoas receberão, porque sem saber, elas estão vendo que poderão saber que um grupo enorme de pessoas estão intercedendo por elas, assim como tinha no grupo, na Templo de Esté, o povo começar a interceder por ela em favor da vida dela na presença do rei. E depois de ela ter convocado o seu povo, em terceiro lugar, o que ela fez, irmão? Ela planejou, junto com seu tio Mardoqueu, eles planejaram um plano, que nós sabemos e aprendemos que na época dos reinados, o rei, eles tinham várias mulheres, além da sua esposa original, eles tinham sua concubina. Então, ali, Esté já fazia uns 30 dias que não era chamada à presença do rei para nenhuma situação, nem para ficar com o marido e nem para nenhuma programação feita no palácio. Então, ela ficou temerosa, porque ela sabia que não podia se apresentar na presença do rei sem ser chamada. Então, para ela ali foi um grande desafio e eles planejaram o que poderiam fazer para ela poder chegar até o rei. Então, quando ela sentiu esse medo, Mardoqueu disse: será que não foi por esse motivo que você chegou ao teu reinado? Então, colocou nela um ponto de interrogação. Se eu estou aqui, o que eu poderei fazer pelo meu povo? Né? Então, eles fizeram o plano de ação. E a gente sabe que em todo plano de ação, todos os planejamentos é o melhor caminho para o sucesso. Então, eles começaram a planejar. Vamos pedir que todo o povo se junte em oração para que eu possa chegar até a presença do rei sem ser exterminado. E no segundo, no quarto passo, o que ela sentiu? Ela teve determinação, ela foi determinada. Ela disse que ela ia à presença do rei, mas, em primeiro lugar, irmãos, ela passou os 3 dias e 3 noites, como nós vimos em oração, na presença do principal rei dos reis. Ela ficou com o Deus que ela conhecia, que ela sabia que poderia fazer qualquer coisa por eles, livrá-los eles de todo o perigo, se Deus quisesse, ele faria isso. Então, ela se juntou com seu povo e foram executar uma determinação de plano. Foram agir, buscar o Senhor com muita força, com muito fervor, muita oração, confessando seus pecados, se entregando inteiramente a Deus, revendo os seus defeitos, revendo as suas rebeldias por ter desobedecido a Deus as outras vezes que ele tinha sido chamado para sair daquele lugar e eles recusaram. Então, ali eles fizeram um concerto de paz com Deus para poder ter a certeza que Deus estaria com eles ali, para eles poderem ela receber o que ela sentia, que era o desejo de libertar o seu povo. E mais, a confiança que ela sentiu em Deus. Esté, ela foi uma pessoa muito astuta a confiar no Senhor, porque ela sabia o Deus que ela servia. Então, aí a presença do rei, ela primeiro pediu o próprio rei dos reis, que ela pudesse entrar. Então, irmão, foi aí que ela foi à presença do rei, como nós sabemos, com toda a sua inteligência. E aí o rei permitiu a sua entrada, que isso não era costume do rei, do reinado dos persas. Então, aí ela arriscou sua vida e ela disse: irei, se perecer, pereci. Então, para nós, um conselho hoje, nós estamos vendo os últimos dias, os últimos acontecimentos, como diz a palavra que nós lemos nos últimos parágrafos, diz que no mesmo jeito que aconteceu com o povo de Assuero, com o povo de Esté, os judeus, também vai acontecer conosco nesses últimos dias. E nós já estamos vendo os acontecimentos. E, em primeiro lugar, qual conselho nós estamos buscando? Nós sabemos que o conselho de Deus está através da palavra dele e, principalmente, para conhecermos o tempo que estamos vivendo, temos que estar alicerçados com as profecias e os últimos acontecimentos que estamos vendo nos últimos dias. O conselho para nós que nós busquemos o Senhor de todo o nosso coração, que nós possamos arrepender de todo o nosso pecado.
e que nós possamos fazer como Mardoqueu, nos vestir de pano de saco, quer dizer, possamos jejuar e orar por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas famílias, por todas as pessoas que estão aí a perecer, especialmente para aquelas pessoas também que vão se levantar contra o povo de Deus. E nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar em tudo. Entregamos as nossas vidas ao Senhor. Planejamos estudos para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. Planejamos quanto tempo, quantas horas possamos ficar à presença de Deus para vencer os dias que iremos passar. Assim como no dia de Esté tinha dia e hora marcada para ele ser exterminado, para nós também não é diferente. O povo de Deus dos últimos dias também tem dia e hora marcado para que saia um decreto contra esse povo. E nós, assim como Satanás estava furioso contra o povo de Esté, ele também já está furioso contra o povo de Deus. A gente percebe que muitos do nosso povo, muitos dos nossos irmãos, estão sendo provados quanto ao sábado. Então, muitas vezes as pessoas recusam o trabalho, recusam o estudo por ser no sábado, e as pessoas ficam criticando, principalmente se for um trabalho que leve um valor acessível, que muitos estão querendo e às vezes não conseguem. E o povo de Deus, ele é um povo muito inteligente, então constantemente ele recusa um trabalho de um bom salário devido a ter que trabalhar no sábado. Isso é visto muito mal visto aos olhos das pessoas. Mas você só está precisando, tantas pessoas precisando desse trabalho, você conseguiu, você não vai aceitar, não vou aceitar, não vou ficar contra o meu Deus. E outros dizem assim, não, mas se você vai para a escola, é só estudar, você não vai trabalhar. Aí as pessoas dizem, não, mas é porque eu não posso ir contra a lei do meu Deus. Então, isso vai sufocando as pessoas que são induzidas por Satanás contra o povo de Deus. Então, nós temos que ter determinação, assim como o Esté teve. Nós temos que ter aconselhamento da palavra de Deus, a busca de Deus diariamente, planejarmos nosso plano de ser salvo e ajudar a salvar outras pessoas e ser determinado. Temos que botar em prática os nossos estudos diários, nossas orações diárias e nos entregar inteiramente a Deus, confiando que Ele pode nos livrar de todo o nosso pecado, Ele pode salvar essa lista de pessoas que estão aí, que a gente está orando por elas, a gente tem que confiar no poder de Deus e entregar realmente com confiança, perseverança em oração, para que Deus possa fazer o mesmo livramento que fez para o povo de Esté. O povo de Esté, naquela época, seria livrado da morte terrena, e nós temos que ser livres da morte eterna. Nós temos que buscar o Senhor para que nós possamos alcançar a Canaã celestial. Nosso planejamento de fé, de ânimo, de coragem, de estudo da palavra de Deus, perseverança e luta constante contra o nosso eu, o nosso egoísmo, as nossas intemperanças, os pecados que temos cometido, principalmente o cariciado. Nós temos que lutar, irmão, contra a nossa carne com todas as forças, para que nós possamos vencer todos o laço e a estratégia do inimigo. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia de paz, de fervorosas orações, e que nós possamos, de hoje em diante, ter tudo organizado para poder andarmos com Deus, e tudo possa fazer parte da nossa vida e da nossa salvação, tanto nosso quanto dos nossos parentes, pessoas, amigos, irmãos da igreja, a lista que está aí dos irmãos que estão clamando, pedindo em favor desses irmãos que estão aí a perecer e que estão perecendo, para que nós possamos ser ouvidos, assim como Esté e seu povo. Que Deus abençoe a todos. Amém. 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 A história de Esté foi Amém. né? Muito mesmo. Perseverante em oração. E uma preocupação dela, né, foi orar pelo povo dela. E quem é o nosso povo? O nosso povo principal é a nossa família, a gente ganhar a nossa família, né? E também orar pelos nossos irmãos da fé, orar por aqueles que precisam, querem ser libertos, mas não têm força. Então, esse é o nosso objetivo aqui nessas madrugadas. Eu vou passar a palavra para a irmã Sandra, que ela vai designar as últimas orações. Bom dia a todos mais uma vez, iremos para as orações finais. E gostaria de convidar a irmã Otalinete
nossa mensageira dessa belíssima mensagem de fé, esperança e perseverança para fazer a próxima oração. Amém, irmã Talinete? Amém, irmã. E a próxima pessoa para orar, eu gostaria de convidar a irmã Marilene para fazer a próxima oração. Amém, irmã Marilene? Amém. Amém. Então, eu irei passar os objetivos das orações neste momento. A irmã Otalinete irá estar orando em prol das pessoas que estão naquelas listas de libertação, são 2 listas de libertação, libertação para a verdade, pessoas que estão constantemente na igreja, sempre participando, já fizeram cursos bíblicos, já participaram da classe batismal, mas ainda não tomaram sua decisão. Então, você irá estar orando por essas pessoas que estão naquela lista de libertação, libertação para a verdade. E também irá estar orando por aquelas pessoas que estão na lista de libertação, pessoas que são membros da igreja, estão na igreja já tem um bom tempo, mas ainda não são verdadeiros cristãos convertidos a Cristo, não precisa de uma conversão verdadeira a Cristo. E a irmã Marilene irá estar orando pelos nossos queridos irmãos enfermos, tanto espiritualmente como fisicamente, e também pelos pedidos de oração que foram escritos no chat, e aqueles que estão no íntimo do coração. Deus sabe e conhece as necessidades dos seus filhos. E aí, neste momento, eu passo a oportunidade para a irmã Alexandra, que vai designar uma terceira pessoa, com o terceiro objetivo de oração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou convidar a jovem Débora para finalizar as orações conosco. Débora? Amém. E a Débora vai apresentar, né, que tenhamos uma fé inteligente. Essa semana foi falado, né, na lição. Uma fé inteligente, foi isso que Esther teve, né? Uma fé inteligente. A fé inteligente, ela busca a Deus em primeiro lugar para tomar decisões importantes e fazer de acordo com a vontade de Deus. Então, oremos. Grandioso Deus, eterno Pai que está no céu, graças nós te damos, Senhor, pelo mais uma manhã na tua santa presença, pelos teus cuidados para conosco, de estar nos trazendo mensagem orientadora, para que nós possamos ser libertos, despertar do sono que estamos vivendo, para que nós possamos ver os últimos dias que estamos passando e os acontecimentos que o Senhor está enviando para nos despertar. E nesse momento eu quero te apresentar todos os nossos irmãos que estão na lista de libertação, especialmente aquelas que já estão tanto tempo na tua igreja, conhecem a tua mensagem e nunca decidiram fazer parte do teu povo. Que o Senhor venha converter os seus corações a ti e eles possam fazer parte do teu povo. Querido Deus, que tu venha libertá-los de todo o empecilho, de tudo aquilo que atrapalha o seu crescimento espiritual. Querido Deus, que tu possa converter tanto os nossos corações como os demais, que possamos entregarmos inteiramente a ti e possamos viver contigo diariamente, fazendo um concerto de paz contigo, que o Senhor possa vir libertar de todas as nossas fraquezas, nossos momentos que estamos passando de desânimos, preguiças, mas que o Senhor possa nos ajudar, sermos fortalecidos pelo teu poder restaurador, Ele possa nos despertar e nos restaurar a nossa fé, e também todas aquelas pessoas que se encontram no mesmo sentido. Pai querido, desperta especialmente o teu povo, a tua igreja, que venha ser liberto para que teu nome venha ser glorificado e exaltado em toda a sociedade, em todos os lugares onde nós possamos estar, a tua mensagem seja proclamada. Querido Pai, nós também queremos te agradecer especialmente por todos os nossos irmãos que são organizadores desse momento maravilhoso de estarmos aqui na tua presença. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente, dando ideia, santificando, Senhor, cada dia a sua vida, transformando para cada dia se aproximar mais e mais de Ti. Pedimos, Senhor, que continue conosco, nos abençoando. Fica nessa manhã, que nós possamos ter uma manhã abençoada contigo. Possamos nosso coração estar sempre desejoso de estar louvando e agradecendo o Teu nome, onde quer que nós estejamos. Pai querido, entregamos essa manhã nas Tuas mãos. Convidamos a continuar conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, infinita bondade. Aqui estamos novamente, mais uma vez, com nossos joelhos dobrados ao pó,
gratos por essa reunião maravilhosa, mensagem, e despertarmos para os acontecimentos do final dos tempos. Eu venho te apresentar, Senhor, todos os enfermos da tua casa, enfermo físico, que tu venha curar todas as enfermidades dos teus servos, também, e venha assim, Pai, entrego a nossa vida espiritual, a nossa enfermidade espiritual, que tu venha nos sarar, venha nos curar, para que nós estejamos todos prontos, dispostos, com saúde, para ter determinações assim como Esté teve. A força, a coragem de Esté e de outras mais mártires que venceram com em oração, em súplica a ti. Venha curar todos os enfermos físico, enfermidade física como enfermidade espiritual. Também venha, Senhor, estar ajudando todos que estão no chat, os pedidos feitos pelas mães que pediram pelos seus filhos, por si mesmas. Assim te peço que tu venha estar com todos esses pedidos, Senhor, venha atendê-los de acordo com a tua vontade e não com a nossa vontade, mas que tu venha assim ajudar cada um aqui presente nesta reunião, cada pedido feito nesta manhã. Venha nos dar um bom dia, nos fortalecer cada vez mais para continuarmos lutando nesta luta que não é nossa, mas sim estaremos lutando para alcançar a vitória final. Fica com todos nós, nos dê a tua paz e o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Oremos. Pai Celestial, obrigada por essa reunião. Eu peço que o Senhor nos ajude, que teu Espírito venha nos ensinar a termos uma fé inteligente, uma fé firmada na tua palavra, e que o Senhor nos liberte de tudo que atrapalha termos essa fé inteligente, seja a incredulidade, o medo, a falta de estudo, que o Senhor nos ajude a, como Esté, a buscarmos a Ti para tomarmos as decisões da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a não fazermos as coisas sem antes de perguntar, mas que venhamos ter essa intimidade contigo de perguntar e que venhamos confiar. É o meu pedido. Eu peço que o Senhor ajude cada um de nós que estamos aqui, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, e por favor nos conceda essa graça de termos realmente não uma fé cega, mas inteligente por meio de Ti, Jesus. Peço que abençoe a todos os que estão na igreja e os que estão fora. Em nome de Jesus. Amém. 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 E depois vou passar a palavra para o Lucas. Maravilhoso Deus, obrigada por essa oportunidade maravilhosa e entendamos por nós na reunião. Que a paz e o amor de Jesus esteja em todos os corações e teu Espírito Santo. Amém. 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 Um bom dia a todos, foi muito bom estar com vocês, que Deus abençoe a todos. Marilene, que saudade, vou estar aí contigo, te dar um abraço, viu? Marilene Nogueira. Um abração a todos vocês, até amanhã, tchau. A série, fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. que Deus abençoe grandemente sempre. Amém. Com Deus também.